Eu estava conversando com o Carlos Reis e ele já tinha comentado isso antes, saiu em alguns lugares, que ele tinha uma vontade que a partir do próximo ano o papel principal, o papel de Jesus, fosse interpretado por um ator local, um ator aqui de Pernambuco, porque isso iria facilitar umas coisas. O que você acha assim dessa Eu acho história? ótimo, eu acho ótimo. Eu não vejo por que não, nem por que sim também. Quer dizer, pode ser qualquer ator. Os atores pernambucanos são talentosos o suficiente para liderar um elenco desse, para liderar um espetáculo desse. Aqui mesmo tinha alguns atores que poderiam perfeitamente fazer esse personagem. Eu torço para que isso aconteça. É que a questão de ser um ator nacional é uma questão comercial, né? E comercialmente faz sentido. Se isso vai para muitos lugares, facilita que os líderes, os cabeças de elenco, né, as esfinges de proa, sejam figuras notórias. Mas não acho que seja fundamental, não. Seria incrível revelar um ator pernambucano para o Brasil através desse espetáculo no próximo ano, por exemplo. Então, eu não vejo problema não. Quer dizer, e também não me sinto questionado quando venho de fora para fazer esse papel. Eu fico muito feliz de ter a oportunidade de poder conhecer essa gente daqui, os artistas daqui, a maneira como se faz teatro aqui, o respeito, a maneira como as pessoas lidam com o ofício, com o palco. Eu não teria conhecido figuras queridíssimas, que eu admiro profundamente, se não tivesse vindo em 2004 para cá, se não tivesse feito em 2008, se não tivesse estabelecido uma relação de afinidade, de amizade. E eu acho que o intercâmbio é fundamental. É burro a gente achar que os atores do Sul são inimigos dos outros atores. Não tem isso. Essa miscelânea, essa mistura é o que faz tudo isso ficar interessante. Né? A gente tem cada vez mais atores de fora do Rio de Janeiro, de fora do eixo na TV. E da mesma forma acontece o contrário. Essa questão às vezes é meio polêmica, mas eu não fico magoado quando alguém me coloca essa questão e também não acho que seja um tabu. Eu acharia ótimo que se fosse um ator pernambucano, desde que ele seja capaz de fazer bem o personagem. Acharia ótimo que fosse um ator de fora de Pernambuco, desde que ele seja capaz de fazer bem esse personagem. Então, da onde o cara sinceramente não me interessa muito. Me interessa ver o resultado final e que ele tenha carisma, e que ele tenha força, que ele tenha inteligência e que ele tenha talento. Talento, na verdade, é a reunião de tudo isso. Mas não adianta uma coisa sem a outra. Quer dizer, o protagonista é um encontro de características e eu acho que existem grandes atores em Pernambuco capazes de fazer esse papel, sem dúvida nenhuma. O bairrismo é burro. Quer dizer, se você pensar que o brasileiro é uma mistura de uma porção de coisa, por que não misturar? Por que não promover o intercâmbio? Aqui é o personagem principal, quer dizer, existe uma questão comercial que a gente precisa entender. Né? Isso aqui alçou voos, passa pelo Nordeste inteiro, passa pro Norte agora, lá, passou no Pará pela primeira vez. E a tendência é que o Brasil inteiro acompanhe isso daqui para frente. Então isso vai estar sendo exibido em Santa Catarina, no Paraná, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Goiás. E esse acesso é possível. Agora, uma coisa não viabiliza a outra, não, eu acho. Saindo um pouco de Nova Jerusalém, você, uma das vezes que eu encontrei com você disse, eu estou com um projeto, que eu não posso falar agora, de teatro. Qual é o seu projeto do que você está... Não, é o mesmo projeto, ele mantém... Eu ainda não posso falar porque eu prometi para um amigo meu jornalista dar o furo para ele. Então, se eu falar para você, não me mate. Dá uma dica aí do que Não, eu vou montar um Shakespeare ano que vem. Era para ser esse segundo semestre agora. Mas, às vezes, a gente, né, as coisas tomam um caminho um pouco diferente. Eu tive que jogar um pouquinho para lá. Então vai ser no segundo semestre do ano que vem. Tragédia? Sim. Macbeth. Calma. Vai ser uma tragédia, vai ser um clássico, vai ser um Shakespeare e vai ficar para o segundo semestre do ano. E eu certamente venho para o Pernambuco com isso, porque eu tive uma experiência com Calígula recente lá no Recife
que foi maravilhosa, então não tem sentido montar um outro espetáculo e não pensar em viajar ao Brasil e certamente vir para cá, para Recife. Você tá com outras coisas, está voltando para a TV, está com alguma coisa de cinema, ou está no tempo de pesquisar? Não, eu tô... Bom, então já que eu te neguei um furo, vou te dar outro, tá? Eu fiz a participação dessa novela que está no ar, no Cordel. Tenho um compromisso aqui. Tenho uma apresentação com o maestro Isaac Karabchevsky em São Paulo, agora dia 18 de maio. É um projeto dele, e no qual eu sou parceiro dele. A narração de uma peça do Mendelssohn para o Sonho de uma Noite de Verão, do Shakespeare. E essa peça tem narrador, então sempre que o Isaac faz, ele me convida, eu faço. A gente já fez algumas outras apresentações, algumas outras peças. Então a gente passa, então vai rolar agora, em maio. Eu tenho um filme para rodar em Portugal, que eu não sei se eu vou conseguir rodar no meio do ano. Tenho O Tempo e o Vento para rodar no início do ano que vem, possivelmente em fevereiro. Direção? Do Jaime Monjardim. Uma adaptação da obra do Érico Veríssimo. E tenho esse espetáculo no segundo semestre. De Que maio... Que é Macbeth. Não é o Macbeth ainda, mas, enfim, você vai ficar chutando. Já te disse que não é o Macbeth. Agora entre maio agora e fevereiro, eu possivelmente vou fazer a próxima novela das 6. O Jaime já me falou comigo, já me convidou, ficou só acertar uma questão de personagem. Eu fiquei de me encontrar com a autora para a gente falar sobre isso. Então, de concreto, 100% ainda não tem, mas tem 80% de chance de eu fazer a próxima novela das 6 inteira, para aí sim terminar a novela em fevereiro, filmar O Tempo e o Vento e depois montar o meu Shakespeare. E qual é a novela? Já tem nome? Não tem nada. Não tem nada. Ele me fez um convite formal, mas um convite que falta ainda encontrar com a autora para a gente conversar sobre isso mais detalhe. Mas não tem nada, não tem nome de personagem. Existe uma ideia do Jaime, e é isso que a gente tem que conversar com a autora, que é falar sobre os Médicos Sem Fronteira. E eu me apaixonei pela ideia, porque me interessam os personagens. É só o que me interessa. No primeiro momento. No segundo momento, me interessam as pessoas que estão envolvidas, os colegas com quem a gente vai trabalhar e tal. Mas a personagem é o meu principal foco de interesse. Então, quando você tem uma possibilidade dessa, de você contar a história de figuras como são os Médicos Sem Fronteira, pessoas que passam a vida em busca de uma realização, de um dom, eu não sei, eu estou começando a pesquisar agora, mas a personagem inicialmente é uma grande parada, assim. Tô a fim de começar a falar disso de uma forma mais séria, e quando eu voltar para o Rio agora, vai ser uma das minhas prioridades, assim, sentar com o Jaime, com a autora da novela, para falar disso. Obrigada, viu?